Cara, essa parada aí de fazer podcast é difícil. Acabei tendo uns imprevistos nas últimas semanas e não consegui gravar. E é muito fácil perder o ritmo, tá ligado? Quando eu vi já tinham passado 2 semanas desde o último episódio e se não fosse meus amigos me cobrando, eu teria perdido um mês aí de bobeira. Mas eu tô aqui pra me redimir, tô com 3 livros lidos e vou fazer o episódio dos 3 até o final dessa semana. Meu nome é Bernardo e hoje eu tô dando continuidade ao meu projeto de 12 livros do Stephen King em 2020. Esse é o livro referente a fevereiro, o que significa que eu já tô atrasado no projeto, mas em algum momento aí durante o ano eu recupero, sem falta. O livro de hoje é 4 Estações, uma antologia com 4 contos, todos eles excelentes. Então cola comigo e vamos destrinchar essa maravilhosa coletânea. Como são 4 histórias, dá pra eu falar tranquilamente sobre todas sem estourar o tempo. A primeira delas é Rita Hayworth e a redenção de Shawshank. Nessa história, nós vamos conhecer a prisão de Shawshank pelos olhos do Red, um detento sentenciado à prisão perpétua e que atua como nosso narrador. E o Red, ele é um detento, vamos dizer assim, diferenciado, porque ele é o contrabandista da prisão, o responsável por conseguir as coisas de fora para os detentos. E é assim que ele vai conhecer nosso protagonista, o Andy do Fresne. O Andy também está condenado à prisão perpétua, porque aparentemente ele assassinou a esposa e o amante dela. E o Red ele vai meio que narrar toda a trajetória do Andy na prisão. Mas aí fica a pergunta, por que um detento ia narrar a trajetória de outro detento? E para isso a gente tem uma resposta simples, o Andy é brabo demais. A redenção de Shawshank é uma história belíssima, e é muito good vibes, sabe? E isso é por conta do Andy, ele é a personificação da resiliência, ele tem um, entre aspas, espírito inquebrável, e ele inspira e muda todas as pessoas à sua volta. Dá pra dizer que ele muda até a prisão. Mas eu também não quero que você fique com a ideia errada, comigo dizendo que essa é uma história good vibes, porque assim, a gente tá falando de uma prisão e o Red, ele dá a rotina real da prisão. Ele conta tudo o que acontece lá e conta com muita naturalidade. Ele vai contar pra gente as coisas podres que acontecem lá dentro e ele deixa claro que se você tá preso, você tem que se adaptar ou você enlouquece. Mas é aí que entra o Andy. Durante o conto vão acontecendo várias paradas. O Andy ele era um corretor muito habilidoso, então ele começa a ajudar os guardas com as suas finanças e tudo mais. E isso vai escalando para um esquema de corrupção também. E aí surgem pistas novas sobre o crime do Andy, que poderiam inocentá-lo. E o Andy também monta uma biblioteca dentro da prisão, que é tipo um projeto pessoal dele. Resumindo, sempre tem coisas boas acontecendo com ele, mas também tem sempre coisas ruins acontecendo, na mesma ou em maior medida. E é aí que o personagem brilha, porque ele sempre se adapta a essas situações. Ele aprende a conviver por aquelas regras, mas ele também evolui. Ele não aceita ser subjugado por aquele sistema. Ele tem um objetivo, uma meta, um propósito. Ele acha o caminho dele, algo pelo que lutar, que é o que diferencia ele dos outros detentos. Mesmo quando ele está na sua pior fase, ele ainda tem aquela chama acesa dentro dele. É uma história incrível, que com toda certeza você tem que conhecer. E antes de falar sobre a próxima história, eu só vou comentar que esse conto inspirou o famoso filme Um Sonho de Liberdade, estrelado pelo Morgan Freeman e pelo Tim Robbins. Esse filme é o top 1 da IMDb, o que não é pouca coisa. Eu tinha visto ele antes de ler o conto, há bastante tempo atrás, e ambas as versões da história são excelentes. Muito, mas muito acima da média mesmo. Vale muito a pena conferir as 2 versões com toda certeza. Segunda história se chama Aluno Inteligente. Todd Bowden é um garoto prodígio. Ele é bonito, inteligente, atencioso, o destaque da turma dele. Mas o Todd ele nunca se apaixonou por algo de verdade. Ele não tinha um hobby que amasse ou algo que o definisse. Isso é, até ele encontrar no porão da casa dele não, de um amigo, um amontoado de revistas históricas sobre a Segunda Guerra. O que deixa o Todd maluco. Ele fica extremamente interessado por aquilo. Não pela guerra, o que já seria algo estranho para uma criança, mas pelos campos de concentração. O Todd ele se tornou um aficionado pela tortura que os judeus sofriam, e a história começa depois que o Todd reconhece um senhor no ônibus como um dos nazistas que aparecem nas revistas. E como ele é um moleque inteligente, ele saca que o cara devia ter fugido no fim da guerra e se escondido ali em território americano. E ele decide fazer uma chantagem com o velho, pede para que ele conte as histórias dos seus crimes de guerra, as torturas que ele cometia e tudo mais, ou então ele o entregaria à polícia. Basicamente a trama é essa. E eu tenho que dizer que o Stephen King devia estar com muita raiva guardada dentro dele para escrever uma desgraça dessa. Porque na moral, que personagens asquerosos. A história ela já abre com o Todd batendo na casa do Arthur e falando que sabe que ele não é Arthur coisa nenhuma, que o nome dele é Kurt do Sender, e o velho vai ter que contar tudo pro moleque ou ser denunciado. E a partir daí, meu irmão, é só ladeira abaixo na desgraça. É uma história terrível, assim, não no sentido de mal escrita, é uma história boa no sentido de bem escrita, bem estruturada,
mas é terrível no sentido de terrível. Eu acho que eu tô me embolando um pouco aqui e vou acabar entrando num loop infinito, mas deu pra entender o que eu quero dizer, né? Tipo, é muito estranho que não tem nenhum boneco pra você se apoiar, tá ligado? O Todd e o Kurt é um pior que o outro, e não tem redenção pra eles. Só piora, na verdade. E as coisas que o Kurt relata são coisas horrendas. E conforme vai se desenrolando, a gente vê o Todd ir definhando aos poucos, porque ele não consegue parar de se envolver naquela merda e aquilo vai influenciando a cabeça dele. E isso fica extremamente agoniante em alguns momentos. E eles desenvolvem uma relação meio que avosal. No meu dialeto ela significa relação de avô e neto. Avosal. E é muito escroto isso, cara. Chega num ponto que eu tava torcendo pros dois se sentarem no colo do capeta de mão dada. Que morram os dois juntos. Eu gostei do conto, mas como eu disse, o Stephen King devia estar com um sentimento muito ruim dentro dele pra escrever um treco desse, cara. Que é um descarrego ali. Na minha visão, é diferente de uma história de terror. No terror, a intenção da história é te assustar. Aqui parece que é só te deixar mal mesmo, um socão na cara. Se eu fosse fazer só uma crítica aqui, eu diria que ela é muito longa. E às vezes ela dá uma cansadinha, justamente porque não tem em quem você se apoiar. Em diversos momentos eu acabava só torcendo pra acabar logo. Na minha visão, se ela fosse uma parada mais curta, que chega, te dá um soco na boca e sai, seria um pouco melhor. Até mesmo mais impactante. E essa história também teve uma adaptação cinematográfica, um pouco menos conhecida que as outras, que eu não vi ainda e, sendo sincero, eu não tô muito com vontade de ver não. Uma dose só dessa história já tá de bom tamanho pra mim. Mas se você tiver interessado, ela se chama O Aprendiz e quem faz o Kurt do Sander é o Ian McKellen. Então deve ser um bagulho bom. E pra ser bem sincero, eu acho que nessa história em específico, o filme deve ser melhor que o livro. Justamente por conta da duração. Porque o filme é um negócio ali de 1h30, 1h20, e ele me pareceu bem fiel, então tem tudo pra funcionar aí perfeitamente. Agora a gente vai pra terceira e melhor história do livro, que é O Corpo. Um grupo de 4 pré-adolescentes, o Verne, o Chris, o Ted e o Gord, que é o nosso narrador, eles vão sair numa aventura para ver um corpo de um garoto que estava morto ao lado da linha do trem. Eles planejavam ir lá e, entre aspas, descobrir o corpo e reportar à polícia, para, sei lá, ficarem famosos ou algo do tipo. Eles vão seguir a linha do trem e é uma viagem longa, com direito a acampar no meio do mato e tudo. E durante essa jornada vão ter várias barreiras que eles vão ultrapassando, diversas microaventuras até chegar de fato no corpo, que por sinal é um momento catártico. Todo o final ali do conto é sufocante, que é a melhor palavra que eu consegui encontrar pra usar aqui. Pra mim, sufocante define muito bem, cara. Tudo que acontece ali, cara, é uma pedrada no coração, cara. Sei lá, não dá pra desenvolver muito, não consigo. Esse conto é sensacional, cara. Nossa senhora, só de lembrar aqui eu até arrepio. E uma das coisas que fazem ele ser tão bom assim é o narrador, o Gord. Porque essas aventuras aconteceram quando o Gord era jovem, ele era um pré-adolescente e tal. Só que agora ele é um escritor famoso. E ele traz uma pegada muito pessoal pro texto, cara. Ele bota muito dele ali. E isso trouxe uma dose de realidade altíssima pro conto. Você sente o peso das palavras dele, o quanto tudo aquilo foi marcante. E pra mim era difícil não imaginar que era o próprio Stephen King falando dele. De tão real que era a história. Não nos acontecimentos, porque eu não acho que o Stephen King foi ver um corpo quando era criança, mas no que estava nas entrelinhas do texto. Essa é uma história que foca naquela ideia de perda de inocência, de mostrar uma transição abrupta da criança para o adulto. Porque por mais que seja uma aventura de verão, ela teve a capacidade de determinar a vida de todo mundo ali. E cara, que aula de criação de personagem que o Stephen King deu. Os 4 moleques tava vivo pra mim. Na minha cabeça era difícil ver eles como personagens, cara. Todos os 4 têm uma personalidade e um background muito bem construídos. É muito fácil se envolver na amizade com eles. O corpo é uma história incrível, cara. E da mesma forma que ela te eleva e te deixa feliz por todos eles durante diversos momentos daquela jornada, ela também te derruba, cara. Eu me emocionei muito em alguns momentos, porque não tem como não se identificar com algumas coisas. Essa é uma história sobre inocência, sobre saudosismo, sobre amizade, sobre perda de amizade e sobre como a vida é crua às vezes. Sinceramente, depois de Redenção de Shawshank e de O Corpo, o Stephen King tá na minha lista de autores favoritos. Porque agora sim eu sei que vai vir muita coisa boa daí. Ele ia acabar entrando em algum momento pro meu coração. Não ia ter como evitar. Então eu já tô botando ele aqui previamente. Esse conto também tem uma adaptação famosíssima, que é o Conta Comigo. Um filme que brilhou na sessão da tarde aí de todo mundo, menos na minha. Eu não sei que maldição foi essa, que esse filme nunca passou pra mim na televisão.
Mas eu tô doido pra assistir, cara. Porque eu sempre vi os outros falando, mas eu falei, cara, eu nunca vi, eu não vou gostar, porra, sei lá. Não dava o devido valor. Me sentia excluída do clubinho. Mas depois de ler o conto, filho, aí não tem como o filme ser ruim. Vai ser sucesso demais, tenho certeza que vai ser bom. E tô ansioso demais pra assistir. Mas eu quero dar um aviso aqui. Se você não viu o filme e não leu o conto ainda, se prepara pro final, porque é de partir o coração. Agora o nosso último conto, que se chama Método Respiratório. E basicamente nós vamos ter o David Adler, um velho advogado que é convidado pelo seu chefe a frequentar um clube. Nesse clube eles fazem reuniões frequentes e contam histórias uns pros outros. Qualquer tipo de história tá valendo, mas tem uma tradição que é todo Natal a história tem que ser de terror. E quando chega no Natal, a gente vai pular do Adler pro Dr. McCarron, que vai nos contar a história de uma moça grávida e do seu parto. Se eu não me engano, a história se passa nos anos 30, mais ou menos. Eu não lembro muito bem a data. E o doutor, ele era um dos primeiros médicos a recomendar a parada da respiração, para ajudar no parto e tal. O tal do Lamaze. E ele ensina esse método respiratório para paciente dele. Não dá pra revelar mais nada em relação a essa história, porque ela depende muito do final, mas eu posso dizer que eu gostei pra caceta, porque ela é muito mais sombria que as outras. E se eu não me engano, eu já falei aqui algumas vezes que esse é meu quarto livro do King. Se eu falei e der pra cortar, eu vou cortar, pra não ficar me repetindo. O ponto é que, dos que eu li, nenhum foi de terror ainda. E eu tô adiando um pouco isso, porque eu nunca li um livro de terror na minha vida, então eu queria escolher um realmente bom pra ser o primeiro. E eu sei que o King tem vários, só que eu quero ser certeiro, tá ligado? Eu quero que o primeiro me destrua. E essa história, ela teve uma pegada mais terrorífica, assim, o que já me deu uma palhinha de como vai ser. E eu achei excelente, cara. Porque se essa história que é mais simplesinha já teve o fator arrepio, imagina uma história braba mesmo do cara. E assim, no corpo, quando os moleques estão na floresta, também acontece uma paradinha meio tensa / sobrenatural. Só que eu não senti muito porque eu tava muito imerso na realidade ali da história. Mas aqui deu pra curtir mais esse aspecto. E toda a ambientação dessa história já foi sucesso também. O clube que o David participa é uma parada meio misteriosa, ninguém fala do clube fora do clube, e eles têm um mordomo meio esquisitão. Sei lá, cara, me trouxe uma sensação boa de ler que não dá pra explicar. Mas fazendo uma tentativa, é que eu achei muito interessante essa ideia de história dentro da história. Porque se a gente só tivesse a história do doutor, ia ser bacana como um conto e tal. Mas dar toda uma roupagem e motivação foi muito interessante. E eu tô torcendo pra esse, entre aspas, Clube do Terror voltar a aparecer em alguma outra história. É uma desculpa muito boa pra contar histórias curtas, e esse conto virou um xodozinho pra mim, porque a ambientação realmente me cativou. E o relato do doutor, ele é muito bom, porque ele é um negócio meio sobrenatural, mas também é bem pé no chão. Esse é o único dos contos que não teve uma versão pro cinema, até porque eu acho que não teria como virar um filme, né? Mas poderia virar uma série tranquilamente. Nos moldes aí do próprio Clube do Terror que passava na Record. Fica a dica que ia ser excelente. E é isso. Até agora, com toda certeza, 4 Estações foi o melhor livro que eu li do King. Eu nunca li uma coletânea em que eu gostasse de todas as histórias. Óbvio que Redenção de Shawshank e O Corpo são muito superiores aos outros dois, mas no geral eu gostei de todos. Se eu fosse pôr numa ordem, eu colocaria O Corpo, depois Redenção, em terceiro viria Método Respiratório e por último O Aluno Inteligente. Mas repetindo, é tudo excelente. Tudo tá acima da média, tudo é nota 9 pra cima. Nota 8 pra cima pra também não gastar os elogios aqui. Eu prometo não ficar mais de uma semana sem um episódio novo. E queria agradecer aí aos amigos que apoiam esse projeto e não deixam ele morrer. Um salve especial aí pro Rafaelzinho, pro Saldanha e pro Aro, que nessa ordem são os que eu mais encho o saco. Eles aprovam tudo ou quase tudo antes de ir pro ar. Desde o episódio em si até os modelos de thumbnail, todas as decisões que eu tomo em relação ao meu projeto, eles estão me ajudando. De certa forma, eles fazem parte disso aqui também. O Letradas ele vai ao ar nas maiores plataformas de podcast. E eu também upo ele no YouTube. E em breve vai ter o vídeo lá e não só uma imagem chapada. Se você quiser, você pode enviar um e-mail para iletradaspodcast@gmail.com. E antes de finalizar, só um pedido rapidinho aqui. Siga o Instagram do Iletrados, que é @iletradaspodcast. Eu criei recentemente e pretendo fazer uns posts bacanas lá. Eu confesso que eu tenho que aprender a tirar foto antes de começar a movimentar lá de verdade, mas de vez em quando eu pretendo postar uma coisinha ou outra lá pra dar uma movimentada aí. E é isso, tamo junto, um abraço.